Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês esse colete em decote V transpassado. Nesse projeto eu fiz cava italiana para deixar a modelagem mais sofisticada, a barra aberta para trazer leveza e modernidade e as diminuições trabalhadas, criando uma textura e dando um toque todo especial. E essa peça é ideal para a nova estação que vem por aí. Então pegue seu material e vamos começar! E vamos à lista de materiais. Eu vou fazer com fio verbena da Círculo. O novelo é de 100 gramas e ele tem 100 metros. O tex é 1000 e a composição desse fio é 77% acrílico, 20% lã e 3% viscose. A agulha indicada pelo fabricante é de 6 a 8 milímetros para o tricô. E a cor que eu estou utilizando é a 9808. Eu vou fazer com agulha 10 milímetros o corpo e os acabamentos com agulha de 8 milímetros. Vou utilizar um cabo de 80 centímetros, tesoura, fita métrica, marcadores de ponto e marcador de carreira. Antes de iniciar o colete com vocês, eu vou mostrar em detalhes como vai ser a construção, porque isso facilita bastante, principalmente para quem está iniciando no tricô circular. Esse projeto é bem fácil, mas ele tem bastante detalhes. Aqui eu vou mostrar num esboço só para ficar mais dinâmica essa explicação. Eu vou iniciar o meu colete da barra. Vou fazer 14 centímetros de barra nas costas e 7 centímetros de barra na frente. Essa barrinha ela vai ficar separada. Vou iniciar tecendo no modo plano. Primeiro eu vou tecer em carreiras de avesso e de direito, a barra pertinente às costas por 14 centímetros. Depois, na mesma agulha, vou montar os pontos para a parte da frente e vou tecer por 7 centímetros. Então, a parte das costas vai ficar com 14 centímetros e a da frente vai ficar com 7 centímetros. Depois eu vou juntar meu trabalho e vou fazer no circular, frente e costas, até a altura da cava. Quando eu chegar na cava, eu vou separar novamente o trabalho. Vou deixar em espera a parte da frente e vou tecer somente as costas. E eu vou fazer algumas diminuições para dar essa curvatura, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E isso vai fazer com que o colete diminua em praticamente 5 centímetros de cada lado. Depois que eu fizer as diminuições, eu vou seguir tecendo reto até chegar uns centímetros antes do final, isso na parte das costas, que eu vou fazer uma curvatura nas costas. Enquanto isso, os pontos da frente vão estar em espera. Quando eu terminar as costas, eu vou retomar a parte da frente e vou fazer exatamente igual, vai acompanhar as costas. Na frente, eu já vou começar a fazer o decote V. Então, eu vou fazer as diminuições para criar o decote V. Depois que eu encerrei toda essa parte de construção do corpo, eu vou voltar nas cavas e vou levantar pontos para fazer o detalhe final da cava. E a mesma coisa eu vou fazer no decote V. Para vocês conseguirem fazer para os demais tamanhos, eu vou passar em seguida a sugestão de pontos para iniciar o projeto. E a medida do comprimento fica de acordo com o gosto de cada um. Então, depois da barra, você vai tecer até chegar na cava. A cava, ela vai ser um pouco mais alongada. Eu sempre faço a altura da cava em torno de 16, no máximo 18 centímetros. Para esse projeto, vai ficar mais alongada do que eu costumo fazer normalmente. Como eu quero um colete curto, então eu vou cuidar para tecer a quantidade de carreiras suficiente que me proporcione uma cava mais alongada. E aqui, cada um faz de acordo com o gosto. Se você quer um colete mais comprido, você vai tecer mais carreiras antes da cava. Se você quiser curtinho como o meu, vai tecer menos carreiras. Então, aqui você vai controlar vestindo a peça. E para formar essa curvatura na cava, pode ser a mesma para qualquer tamanho. 10 centímetros a menos no total, tomando a entrada do lado direito com a entrada do lado esquerdo. E o início do decote, ele pode acompanhar o início da cava. Isso para qualquer tamanho. A sugestão que eu vou passar daqui a pouco
é para começar o trabalho com a quantidade de pontos por tamanho. A curvatura da cava e o decote, ele vai ser praticamente padrão. Você vai determinar o comprimento do teu trabalho. Isso aí é experimentando mesmo. E eu vou usar 2 numerações de agulha para fazer esse projeto. Uma agulha para fazer a barra inicial e o corpo, que vai ser a agulha de 10 milímetros, e outra numeração de agulha para fazer o detalhe na cava e no decote. Para ficar mais delicado nessa parte, eu vou usar uma agulha com numeração menor. A barra eu vou fazer com a mesma agulha do corpo, para não ficar muito fechada no início. Como ela vai ser uma barra aberta, eu não quero que ela fique fechada, eu quero que ela praticamente acompanhe o trabalho. Por isso eu vou fazer com a agulha 10, tanto o corpo quanto a barra inicial. E tem outro detalhe que eu vou fazer no início do meu trabalho. Logo quando eu passar a sugestão de pontos, eu vou iniciar com uma quantidade de pontos e quando eu trocar de ponto, quando eu encerrar minha barra, eu vou diminuir 8 pontos dessa quantidade de pontos inicial. Eu vou trabalhar o corpo em ponto meia e a barra eu vou trabalhar na barra torcida, um ponto meio, um ponto tricô, então ela já sanfona um pouquinho. Para ficar proporcional, eu vou diminuir 8 pontos quando eu trocar para o ponto meia. 2 pontos eu já vou diminuir em cada extremidade, porque eu vou juntar a peça com um mate simples e vou distribuir 3 diminuições na frente e 3 nas costas. E dessa forma pode ser feito para qualquer tamanho. Inicia com 8 pontos a mais do que a sugestão ou do que o teu cálculo de pontos. E quando chegar na união da barra, na carreira que você vai trocar para o ponto meia, pode fazer essas diminuições. Espero que esse esboço facilite, principalmente para quem está iniciando no tricô circular. E agora eu vou passar a sugestão de pontos para iniciar esse colete para os demais tamanhos. Do tamanho PP até o extra GG. Só reforço que aqui é somente uma sugestão para que você tenha um norte, principalmente para quem está iniciando no tricô circular, que às vezes fica um pouquinho perdido com pontos, medidas. O melhor é você fazer a tua amostra de pontos e calcular a quantidade de pontos de acordo com a tua tensão de pontos. Você fazendo o cálculo de pontos também vai te dar liberdade de usar outros fios, outro material. Caso tua amostra de pontos conferir com a minha, você pode usar essa sugestão, ok? A minha amostra de pontos para o corpo em 10 centímetros deu 10 pontos. E esse projeto não é um projeto justo. Eu vou somar na circunferência de cada tamanho 8 centímetros. Já vou passar com essa soma. Por exemplo, meu é o tamanho P. A minha circunferência de busto é 88 centímetros. Como eu quero ele com uma folguinha, eu vou fazer 8 centímetros a mais, 96 centímetros, e vou colocar os pontos pertinentes a 96 centímetros. Então, eu vou passar por tamanho a circunferência de busto, que foi a medida referência que eu usei para fazer o projeto, somando a folga de 8 centímetros, a quantidade de pontos que é referente à metade, depois você vai fazer a outra metade. Na hora de juntar a peça, vai diminuir os 8 pontos. E já vou passar a sugestão de pontos total que tem que ficar na peça depois de diminuir os 8 pontos. Para o tamanho PP, circunferência de busto, 88 centímetros. Inicia a barra com 48 pontos. Depois que fizer frente e costas da barra, na hora da união, diminuindo os 8 pontos, tem que ficar com 88 pontos na agulha circular. Para o tamanho P, circunferência de busto, 96 centímetros, inicia com 52 pontos, quando unir frente e costa, diminuindo os 8 pontos, fica com 96 pontos na agulha. Para o tamanho M, circunferência de busto 104 centímetros, inicia com 56 pontos, na união frente e costa, diminuindo os 8 pontos, vai ficar com 104 pontos na agulha. Para o tamanho G, circunferência de busto 112 pontos, inicia com 60 pontos, depois da união, diminuindo os 8 pontos, vai ficar com 112 pontos na agulha. Para o tamanho GG, circunferência de busto 120 centímetros, inicia com 64 pontos, depois que unir, diminuindo os 8 pontos, vai ficar com 120 pontos na agulha. Para o tamanho extra GG, circunferência de busto 136 centímetros, inicia com 72 pontos, quando unir a peça,
diminuindo os 8 pontos, vai ficar com 136 pontos na agulha. Lembrando que aqui é uma sugestão de acordo com a minha amostra de pontos, de acordo com a minha tensão de pontos, e eu vou deixar um vídeo que eu mostro como eu faço esse cálculo de pontos, caso você esteja iniciando no tricô e ainda não saiba fazer. Essa primeira parte eu não vou fazer no tamanho real, porque o meu projeto já está perto da cava. Eu vou fazer com vocês uma demonstração. Então aqui eu já coloquei pontos na minha agulha, e eu coloquei só para fazer uma amostra. Você vai colocar de acordo com a sugestão de pontos que eu passei, ou de acordo com a tua amostra e cálculo de pontos. Coloquei os pontos e fiz uma carreira, transformando os pontos na barra um por um ponto em meia, um ponto em tricô. E eu vou trabalhar carreiras no lado avesso e no lado direito. E a partir da segunda carreira vai ser na barra com ponto torcido. O meu ponto meia se apresenta com a perninha de trás apontando para a direita. Então eu pego o meu ponto por trás. Isso quando eu faço o tricô plano. Quando eu faço tricô circular, eu pego pela frente, aí o ponto fica normal. Mas quando eu faço no tricô plano, pego sempre na perninha de trás. Fica mais favorável para mim. Então, para o ponto ficar torcido, você vai ter que pegar ao contrário do que você sempre faz. É mais favorável você pegar na perninha de trás, que nem eu. Para ficar torcido, você vai pegar pela perninha da frente. Vai fazer o ponto pegando pela perninha da frente. O ponto tricô, a mesma coisa. Para mim é mais favorável pegar pela frente do trabalho, mas como eu quero torcido, vou pegar ele lá de trás. Ponto meia, ele fica apontando para a direita. Então, o mais favorável é pegar por aqui, mas eu quero torcido, então eu vou pegar pela frente do trabalho. Ficaria mais favorável pegar por aqui, mas eu vou pegar lá pela perninha de trás, porque eu quero ele torcido. Se o teu ponto se apresentar dessa forma, o ponto meia, ó, com a perninha apontando para a esquerda, que você pega pela frente do trabalho, para ficar torcido, você vai pegar pela perninha de trás do trabalho, ó. E a mesma coisa o tricô. Então, para o ponto ficar torcido, você vai pegar pela perninha oposta que você sempre pega. Se você pega pela perninha de trás, você vai pegar pela perninha da frente. Se você pegar pela perninha da frente, vai pegar pela perninha de trás. Eu vou fazer dessa forma em carreiras no lado direito e no lado avesso, até ficar com 14 centímetros. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui, só para demonstrar para vocês, mas o meu ficou com 14 centímetros. Volto para acrescentar a parte da frente. Fiz algumas carreiras e lembrando que aqui eu só estou fazendo para simular esse início para vocês. O tamanho do meu projeto é o P e eu coloquei 52 pontos para iniciar o trabalho e fiz por 14 centímetros. Aqui eu tenho 14 pontos e eu fiz por uns 4, 5 centímetros. É só para demonstrar mesmo. Digamos que eu tenha tecidos 14 centímetros, cortei meu fio e eu montei na mesma agulha outra parte com a mesma quantidade de pontos. Então, para o tamanho P, eu montei e fiz 52 pontos e depois montei mais 52 pontos. Essa parte vai ficar junto com o trabalho. Já tá com o fio cortado, ó, deixei um pouquinho para fazer um acabamento depois. Ela vai ficar ali paradinha. Eu vou tricotar por 7 centímetros a parte da frente. Então, a parte das costas, que já está pronta, eu tricoto 14 centímetros. Agora, eu faço pertinente a 7 centímetros. Vou fazer mais algumas carreiras dessa amostra e eu volto para unir frente e costa junto com vocês. Já fiz algumas carreiras na amostra pertinente à parte da frente. No teu tamanho real, você vai ficar com uma maior que a outra. Essa frente e essa costas. E eu não tirei, não desconectei o fio do novelo do tricô, está na parte da frente. E agora, eu vou tecer, transformando os pontos em ponto meia. A partir de agora, eu só vou trabalhar em ponto meia normal, com ponto como você faz. E eu vou trabalhar no circular. Vou unir frente e costas no circular. E nessa carreira, eu já vou diminuir 8 pontos, pegando 2 pontinhos juntos. E aí, você vai distribuir essas diminuições ao longo da quantidade de pontos que você tem. Aqui eu vou fazer uma diminuição com vocês, só para vocês verem como eu fiz. Só peguei 2 pontinhos juntos.
e eu repeti por 3 vezes na frente e 3 vezes nas costas. Aqui eu não vou fazer 3 diminuições, porque senão vai ficar apertado de fechar, eu tô com poucos pontos na agulha. Mas você vai fazer 3 diminuições na parte da frente e 3 diminuições nas costas. Aqui eu estou no último ponto, eu fiz todos os pontinhos em meia. E agora eu vou trabalhar a parte das costas. E eu vou fazer o primeiro ponto. Vou passar esse último pontinho que eu fiz na parte da frente por cima desse. Puxe esse fio solto que está aqui atrás e dá um nozinho. Esse fio é o fio que eu cortei quando eu concluí a frente. Então, fiz um mate simples. Esse mate simples já gerou uma diminuição. Trabalha todos os pontos em meia, distribuindo 3 diminuições nas costas também. Fazendo 2 pontos juntos, desse jeito. Terminei a carreira e agora eu vou trabalhar no circular. Aqui eu tenho poucos pontos, mas eu vou fazer exatamente isso. Ó, o fio do meu novelo está aqui. Vou fechar o meu trabalho em círculo. O lado direito ele vai ficar como meia. Nesse momento só vai faltar diminuir um ponto, que é esse mate simples que eu vou fazer agora. Então, faço esse primeiro pontinho em meia e passo o anterior por cima. Assim eu fecho a carreira e agora é só trabalhar em meia no circular. Fazendo todos os pontinhos em meia até chegar na parte da cava. Vai ficar com uma diferença na frente e nas costas, e agora a gente trabalha no circular até a parte da cava. E agora eu vou separar a peça e vou voltar a trabalhar no tricô plano, tecendo separado frente e costas, primeiro as costas e depois a frente. E eu teci por 21 centímetros, contando do início da frente. E nas costas, claro, vai ficar mais compridinho, 7 centímetros a mais, 28 centímetros. E a quantidade de centímetros que você vai tecer pro teu trabalho é bem particular. Você vai fazer de acordo com o tamanho e comprimento que você quer. Eu quero o meu curtinho, então eu teci apenas 21 centímetros, porque eu vou fazer uma cava mais alongada. E não tem forma melhor de você controlar isso do que vestindo a peça. Então, você vai colocar no comprimento que você quer a parte da frente e você para a partir do momento que o tamanho está ok. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer a cava mais alongada. Geralmente, pro tamanho P, eu faço uma cava entre 16 a 18 centímetros. Isso dá aproximadamente 2 a 3 dedos abaixo da axila. E vocês podem se basear por essa referência. Eu teci até o finalzinho da carreira, minha carreira termina aqui, que também é o ponto que separa a frente das costas. E antes de iniciar uma carreira nova, eu já isolei esses pontinhos da frente, já coloquei um terminal aqui. Vou deixar os pontos da frente em espera, eu já coloquei um marcador aqui para separar a frente e costas. Aqui já tem um terminal e aqui tem um marcador. Vou deixar no cabo mesmo, depois é só retomar. E eu vou iniciar as costas com a agulha nesse outro cabo. Como eu trabalho com agulha intercambiável, tem essa mobilidade. Se você trabalhar com uma agulha fixa, todos esses pontinhos da parte da frente, você já pode passar para um fio de espera. Passa ponto a ponto com uma agulha de tapeçaria, bem certinho a metade do teu trabalho. Deixa os pontinhos ali separados. E eu também marquei os pontos para fazer as diminuições da cava, tanto no final da carreira quanto no início. Eu vou fazer 5 pontos de diminuição de cada lado, tanto no início da carreira
quanto no final da carreira. Eu vou deixar uma borda de 3 pontos entre essas diminuições, ou seja, eu vou fazer 3 pontos no início da carreira e depois desses 3 pontos que eu vou diminuir. Eu já coloquei um marcador aqui, então eu vou fazer 3 pontos, depois desse marcador eu começo a diminuir. E a mesma coisa aqui no final. Antes de terminar a carreira, eu marquei 3 pontos e eu vou diminuir esses 5 pontos antes do marcador. Eu acho melhor marcar os pontinhos, porque daí não tem perigo de esquecer que tá fazendo isso. Então, eu vou iniciar fazendo 3 pontos, os próximos 2 pontos eu vou fazer junto. Aí, eu vou tecer até o final. Antes de chegar nos 3 pontinhos finais, 2 eu faço junto. E assim, eu vou fazer por 5 vezes. Vou diminuir 5 pontos no começo do trabalho, 5 no final. 1 por carreira. E sempre na carreira do lado direito. Isso vai dar aproximadamente 5 centímetros. O trabalho ele vai afinar um pouquinho. Se você estiver trabalhando com o mesmo material que eu, tua amostra de pontos for igual à minha, você pode diminuir 1 ponto por carreira. Se você estiver trabalhando com outro material, ou se a tua amostra de pontos der diferente, te baseia pela quantidade de centímetros. Então, são 5 centímetros e 5 centímetros. Como eu vou deixar essa borda no início e no final da carreira, eu quero que as minhas diminuições fiquem inclinadas. No começo da carreira, eu vou inclinar para a esquerda. No final da carreira, eu vou inclinar para a direita. E eu não vou me adentrar nessa parte, porque já tem um vídeo aqui no canal que mostra como que eu faço inclinações espelhadas. Inclinada para a direita e inclinada para a esquerda. Aqui tem que tomar um cuidado. Se você for iniciante no tricô, assiste o vídeo. Não te baseia só pelos pontos conforme eu estou fazendo, porque o meu tricô é no continental combinado. Pode ser que você não tricote da mesma forma e a tua diminuição não fique correta. Então, para você fazer bem certinho, caso você tenha dúvida, assiste o vídeo de diminuições. Vou deixar passando aqui nos cards e vou deixar também na descrição desse vídeo. Primeiro eu vou fazer a diminuição inclinada para a esquerda no início da carreira e no final da carreira a diminuição inclinada para a direita. Fiz os 3 primeiros pontinhos, depois desse marcador que eu vou fazer a diminuição. Diminuição do começo da carreira para a esquerda. Os meus pontos, eles têm que se apresentar desse jeito. Nessa carreira eu virei, porque até agora eu estava tricotando no circular, mas nas próximas carreiras, ele já vai se apresentar dessa forma. Isso resulta da forma que eu faço o tricô, por isso que eu recomendo que você assista o vídeo, tá? Vou fazer os 2 primeiros pontos juntos, essa diminuição vai ser inclinada para a esquerda. Aqui eu coloquei outro marcador só para não me perder nas diminuições, mas não é necessário, você pode ir contando. Agora eu vou diminuir novamente lá no finalzinho da carreira. Ó, aqui eu tenho outros marcadores. Esse marcador diferente é só para sinalizar que é metade do trabalho. E aqui eu tenho o marcador que indica que esses 5 pontos eu preciso diminuir. E esse marcador separa os 3 pontinhos da borda. 2 pontinhos antes desse marcador que eu vou fazer junto. Dois pontinhos antes do marcador eu vou fazer junto. E essa diminuição eu vou fazer inclinada para a direita. E os pontos têm que se apresentar exatamente assim. Nessa carreira eu não preciso virar os pontos. Na próxima eu vou ter que inverter devido ao jeito que eu faço o tricô. Quando eu faço o tricô plano, ele vai se apresentar de uma forma que eu preciso virar os pontinhos que eu vou inclinar para a direita. Para a esquerda eu não vou precisar virar. Então, para a inclinação ficar para a direita, nesse caso aqui,
eu vou fazer os 2 pontos juntos pela frente do trabalho. Agora, eu faço os 3 pontinhos. E eu cheguei nesse marcador que separa a frente das costas. Agora, no lugar da agulha, eu coloco um terminal para deixar isolado os pontos da frente. Depois que eu concluir as costas, eu vou retomar na parte da frente. Agora, estou trabalhando no tricô plano, então vão ser carreiras no lado direito e no lado avesso. Vou virar meu trabalho e vou tricotar o lado avesso, e o lado avesso vai ser todo em ponto tricô, como se apresenta o ponto. No lado avesso, eu não vou fazer diminuições. E é importante que a partir de agora, você use um marcador de carreiras, ou pode ser numa folha, no risquinho, mas é importante que você anote para o número de carreiras ficar igual frente e costas. Eu vou fazer o meu lado avesso e na próxima carreira do lado direito, faço junto com vocês para mostrar novamente as diminuições. Mais uma vez a carreira do lado direito e na carreira do lado direito faço diminuições. Inicio fazendo os 3 pontinhos. Esses 3 primeiros pontos são os pontinhos que vão criar a borda. Depois do marcador que eu vou fazer a minha diminuição. Vou pegar os 2 próximos pontos juntos e a diminuição vai ser inclinada para a esquerda. E nota que nessa carreira eu não vou precisar virar os pontos, eles já estão na posição que eu quero. Vai ficar repetitivo e chato, mas eu reforço mais uma vez. Se você tiver dúvida quanto a diminuições, assiste o vídeo que tá na descrição desse vídeo, que eu explico bem direitinho como deixar ela inclinada para a esquerda e para a direita. Cheguei no primeiro marcador. Entre esses 2 marcadores estão os pontos que eu preciso diminuir. Faço até sobrar 2 pontinhos. E agora, eu vou fazer a diminuição inclinada para a direita. E eu vou precisar virar esses 2 pontinhos pela frente do trabalho. Então, preciso virar para eles ficarem na posição correta. Depois desse marcador, esses 3 últimos pontinhos. Ainda preciso diminuir 3 pontinhos, são 5. E eu vou fazer dessa forma até concluir essas diminuições. Depois que eu concluir as minhas diminuições, vou trabalhar de forma normal, fazendo carreiras no avesso e no direito, até 3 centímetros antes de finalizar as costas. E essa referência pode ser para qualquer tamanho. Então, eu vou fazer o meu. Quando faltar 3 centímetros, eu retorno para a próxima etapa. E se até faltar 3 centímetros para concluir as costas, e agora eu vou arrematar alguns pontos para fazer um arredondamento aqui na parte do pescoço. E o espaço que eu vou fazer de arremate vai ser o mesmo que eu vou fazer na frente do trabalho. Arrematando primeiro de um lado, deixando espera o outro. A única diferença é que aqui vão ser 3 centímetros e o arremate é arredondado e na frente vai ser em V. E eu já fiz as marcações para o meu decote. Eu vou arrematar pontos equivalente a 28 centímetros. Vão sobrar 5 centímetros desse lado e 5 centímetros desse lado. Coloquei 2 marcadores. O primeiro marcador, ele separa os pontos que vão ficar na agulha. Dos 3 que eu vou arrematar, esses pontinhos eu vou arrematar de uma vez só até chegar desse lado. Depois que eu arrematar até aqui, esses pontos vão ficar em espera. Vou fazer esse lado arrematando 1, 2, 3. 1,
em cada carreira, no lado direito, e deixar sobrar esses pontinhos. Depois eu retorno, faço a mesma coisa com esse lado aqui. Deixo esses 5 pontinhos de cada lado em espera, porque eu vou fazer a união com a frente com 3 agulhas, eu não vou costurar. E esse espaço de 28 centímetros parece grande, mas vai fechar praticamente uns 10 centímetros com o acabamento. Vai ficar uma abertura de 18, 19 centímetros. E para você conseguir achar a medida dos demais tamanhos, a minha sugestão é que você deixe 1 centímetro a mais por tamanho. No meu caso, que é o tamanho P, eu vou arrematar pontos equivalente a 28 centímetros. Para o tamanho M, arremata pontos equivalente a 29 centímetros. Para o tamanho G, a 30 centímetros. Para o tamanho GG, a 31. Para o tamanho Extra GG, a 32 centímetros. E para o tamanho PP, a 27 centímetros. O que sobra de pontos, divide entre os ombros, um ombro e no outro ombro. Pode usar como referência esse esquema. Ou você pode medir por uma outra peça que você tenha. Agora eu vou iniciar esse arremate com vocês. Esses 5 pontos são os pontinhos que sobraram depois desse esquema de divisão que eu fiz. Então, são 5 pontos que depois, no finalzinho, eu vou unir frente com costas. E a partir daqui eu vou arrematar. Então, faço um ponto, faço outro e passo o anterior por cima. Sobraram 5 pontos mais 3 desse lado, 5 pontos mais 3 desse lado. Esses pontinhos aqui, eu vou deixar em espera, porque eu não vou trabalhar eles agora. Vou trabalhar um lado de cada vez. Primeiro eu vou fazer desse lado, depois eu retomo nesses pontos aqui. Fiquei com 8 pontos, do outro lado fiquei com 8 pontos. Eu ainda preciso diminuir 3 pontos de cada lado. E eu vou começar a diminuir esses 3 pontinhos, um por carreira, nas carreiras do lado direito a partir da próxima, porque nessa eu já arrematei. Então, agora eu só vou fazer os meus pontos. Lado direito, vou diminuir. Então, são 3 pontos, um por carreira. E eu vou diminuir no mesmo esquema da cava. Eu vou fazer 3 pontinhos, depois desse marcador que eu vou fazer 2 juntos. Sempre vai ser assim, deixando os 3 pontinhos para ficar aquela bordinha aqui também, tá? Então, faço 1, faço 2, faço 3. Agora que eu vou fazer a diminuição. E essa diminuição, ela vai ser inclinada para a esquerda. Então, faço 2 pontos juntos pela perninha de trás. Fazer o lado avesso sem diminuir.
Mais uma carreira no lado direito, vou diminuir mais um pontinho. Então, faço os 3 primeiros. E agora, vou fazer 2 pontos juntos, criando uma diminuição inclinada para a esquerda. Ainda preciso diminuir um pontinho. Mais uma vez no lado direito, com a última diminuição. E agora, eu vou replicar o que eu fiz desse lado, nesse outro lado. Nas carreiras do lado direito, eu vou diminuindo, agora 3 pontinhos antes do marcador. Para os demais tamanhos, vão sobrar mais pontos. Caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários, que eu respondo todos os comentários. E eu não vou arrematar esses pontinhos, eu vou colocar nessa agulha de espera. Concluí o arremate nas costas e ficou assim. E agora, eu vou virar o trabalho e vou retomar os pontinhos na frente. Eu dividi o meio com esse marcador, metade dos pontos desse lado e metade dos pontos desse lado. Vou iniciar a primeira carreira por aqui. Quando chegar nesse marcador aqui, esses pontinhos eu vou deixar em espera. Deixo em espera numa agulha, num barbante, enfim, e vou trabalhar esses pontos, fazendo os arremates em V e fazendo os arremates da cava, lembra? Aqui na frente eu preciso fazer os arremates da cava também, da mesma forma que foi feito nas costas. E eu vou fazer algumas carreiras com vocês, até mostrar bem certinho o padrão. Vou mostrar desse lado aqui, o que eu fizer desse lado eu vou espelhar para esse. E da mesma forma que eu marquei nas costas, eu vou marcar na frente do trabalho. Cava a partir de 3 pontos do início do trabalho e 3 pontinhos no final do trabalho. E no decote eu vou fazer um esqueminha também. Já vou marcar aqui. Antes de chegar nesses 3 pontinhos, eu arremato pro decote. 3 pontinhos, depois que eu começo a carreira, eu arremato. Mesmo eu fazendo essas marcações aqui, esse lado aqui eu vou deixar em espera. Só vou fazer essa primeira carreira desse lado. Em cada lado, eu vou deixar 3 pontos no início e 3 pontos no final. Esses 3 pontinhos do final são os pontos de borda da cava. Os 3 pontos do início são os pontos de borda antes do arremate do decote. E a inclinação no início da carreira, enquanto eu estou com as duas partes do trabalho, depois desse marcador, depois dos 3 primeiros pontinhos, fazer 2 pontos juntos e inclinados para a esquerda. Ou seja, pegando pela perninha de trás do ponto. Quando chegar nesse marcador, 3 pontos antes da metade do trabalho, no meu caso, eu vou precisar virar os pontos e pegar os 2 juntos pela frente do trabalho. Passei desse marcador, esses pontos eu vou deixar à espera. Quando eu retomar, eu vou usar esse esquema de diminuições. E desse lado aqui, que eu vou continuar trabalhando, a diminuição, depois desses 3 primeiros pontos, vai ser inclinada para a esquerda, pela perninha de trás, e a do final, antes de chegar nesses 3 pontinhos, vai ser inclinada para a direita, ou seja, pela perninha da frente. Eu vou fazer agora na prática com vocês, tá? Então, faço os meus primeiros pontinhos. Essa primeira diminuição é inclinada para esquerda, 2 pontinhos juntos, e eu vou pegar pela perninha de trás. Pontos tem que estar dessa forma, favorável para que eu pegue na perninha de trás e faça os 2 pontos juntos. Esse marcador eu deixei aqui só para saber que é até aqui que eu vou precisar diminuir aqueles 5 pontos da cava, tá?
2 pontinhos antes desse marcador que separa 3 pontinhos de borda, eu vou fazer outra diminuição que é pertinente ao decote. E essa vai ser inclinada para a direita, pela frente do trabalho. Aqui é o marcador central, que separa um lado do outro. Esse pontinho, antes do marcador, eu vou passar sem fazer para a agulha da direita. Já tiro esse marcador, não vou precisar mais dele. E esse outro pontinho, pertinente ao outro lado, eu vou tirar sem fazer e vou colocar em espera aqui na frente, só para trocar a posição desses 2 pontos. Devolvo esse pontinho para a agulha e devolvo esse pontinho para a agulha. Eu só troquei a posição deles. Agora, eu vou fazer esse ponto. Fiquei com o mesmo número de pontos desse lado e desse lado. A única coisa, eu inverti eles. Agora, esses pontinhos, eu vou deixar em espera. E vou trabalhar somente esses pontos. Então, vou passar para essa agulha e eu já retorno para fazer as primeiras carreiras desse lado junto com vocês. A partir de agora, eu vou esquecer esses pontinhos, deixei em espera esse lado e vou trabalhar apenas com esses pontos. Primeira diminuição depois do marcador, inclinado para a esquerda. E no finalzinho, antes dos 3 pontos finais, inclinados para a direita. Essa diminuição inclinada para a esquerda. Os pontos têm que se apresentar assim. Eu vou pegar pela perninha de trás do ponto. Antes desse marcador que separa os 3 pontos finais, eu vou fazer 2 pontos juntos. Inclinação para a direita. Na cava, essa é a minha primeira diminuição. Lembra que eu tenho que diminuir 5 pontos. Quando concluir os 5 pontos da cava, eu vou continuar fazendo o meu decote V. Até sobrar 5 pontos na agulha. Agora, eu vou virar do lado avesso e vou fazer 100 diminuições. E na próxima carreira, eu retorno e faço junto com vocês. Vou para a terceira carreira depois de retomar a frente. E é bom anotar no marcador, porque depois esse lado ele tem que ser espelhado. Tudo que foi feito aqui tem que ser feito aqui. A quantidade de carreiras também está sendo igual às costas, então é bom anotar tudo. Passo o marcador e essa diminuição ela é inclinada para a esquerda. Eu pego os 2 pontinhos pela perninha de trás, pego os 2 pontos juntos. Dois pontos antes do marcador da cava, eu vou fazer uma diminuição. E agora, a diminuição é inclinada para a direita, então, eu preciso virar os meus pontinhos, porque eu vou pegar pela frente do trabalho. Pego os 2 pontos juntos pela frente do trabalho. E os meus 3 pontinhos de borda. Agora, eu vou fazer a 4ª carreira, que é do lado avesso, e eu volto para a 5ª carreira, e vai ser a terceira diminuição da cava. 5ª carreira, vou iniciar fazendo os meus 3 pontinhos de borda. Passo o marcador que vem depois dos 3 pontinhos, e vou fazer uma diminuição inclinada para a esquerda, 2 pontinhos juntos pela perninha de trás.
2 pontinhos antes do marcador que separa os 3 pontos finais, eu faço outra diminuição, agora inclinada para a direita. Então, eu viro os meus pontinhos, no meu caso, eu preciso virar os pontinhos para eles ficarem certinhos para eu poder pegar pela frente do trabalho. Já é a terceira diminuição da cava, tem que fazer mais 2 apenas. Vou fazer o relado avesso e eu retorno para a próxima carreira de diminuições. 7ª carreira, essa carreira do lado direito, faço diminuições. Uma diminuição inclinada para a esquerda, 2 pontinhos juntos pela perninha de trás. Dois pontinhos antes do marcador que separa dos 3 pontinhos finais, eu vou fazer uma diminuição inclinada para a direita. E essa é a 4ª diminuição da cava, falta só mais uma para concluir as diminuições da cava. Lado avesso é sem diminuir. E eu retorno na próxima carreira do lado direito. 9ª carreira e é a última carreira de diminuições para a cava. Depois é só aqui no decote, no início do trabalho. Uma diminuição inclinada para a esquerda. Pego 2 pontos juntos pela perninha de trás. Dois pontinhos antes do marcador que separa dos pontinhos de borda, fazer diminuindo para a direita, e é a última diminuição para a cava. Esse marcador já nem precisa mais, porque eu não vou mais fazer diminuições no final. Deixa eu mostrar como está ficando o trabalho. Por enquanto, está ficando assim, ó. Na cava, já concluí, e eu continuo fazendo do decote V, que vai até lá em cima, ó. E agora, eu vou continuar fazendo as diminuições só no início do trabalho. Depois dos 3 pontinhos, faço 2 pontos juntos e inclinados para a esquerda, pela perninha de trás. E eu vou fazer isso até sobrar 5 pontos na minha agulha. Quando sobrar 5 pontos na minha agulha, eu paro de fazer as diminuições e continuo tecendo até completar o número de carreiras para se igualar às costas. Quando eu concluir, eu vou retomar esse lado e nesse lado eu vou espelhar. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. A única diferença vai ser a inclinação das diminuições. As diminuições do início do trabalho vão ser para a cava e eu vou fazer primeiro inclinando para a esquerda. No final, 3 pontinhos antes do final, eu faço outra diminuição inclinada para a direita, que é para formar o decote. Eu espero que vocês tenham entendido esse esquema. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários. O mais importante é se atentar às diminuições. Assim que eu concluir essa etapa, eu volto para unir frente e costas com vocês. Já iniciei um lado do acabamento do braço. Eu vou explicar como eu fiz, mas eu vou iniciar o outro lado junto com vocês. Eu vou explicar para que vocês consigam reproduzir para qualquer tamanho. Eu uni frente e costas com arremate de 3 agulhas. E eu não gravei porque foram apenas 5 pontinhos que eu fiz. E já tem vídeo aqui no canal que eu explico. Eu uni pelo lado avesso, um lado e depois o outro. Da mesma forma que eu mostro na explicação do arremate com 3 agulhas. Mas se você preferir, são 5 pontinhos, pode passar uma costura, sem problema nenhum. O acabamento eu fiz com agulha de 8 milímetros e eu coloquei 66 pontos para uma abertura de 24 centímetros.
E para levantar a quantidade de pontos corretamente, para não sobrar e não faltar pontos, para não ficar ondulado e para não ficar repuxado, eu calculei quantos pontos eu preciso colocar de acordo com a minha amostra de pontos. E eu vou fazer com vocês para que vocês consigam reproduzir para outros tamanhos, porque conforme o tamanho vai ter uma abertura de cava maior. A minha amostra de pontos, ela é 14 pontos em 10 centímetros. Então, se eu tenho 14 pontos em 10 centímetros e eu tenho a altura de cava em 24 centímetros, quantos pontos eu preciso para 24 centímetros? Aí, eu vou fazer a regra de 3 simples, eu vou multiplicar cruzado. Então, 14 pontos vezes 24, que é a altura da minha cava, dá 336, dividido por 10. 33,6. Posso colocar 33 ou posso colocar 34. Eu vou tentar colocar 33 pontos vezes 2, porque são dois lados. Então, 33 vezes 2 são 66 pontos. Porque eu vou colocar 33 aqui, que é a minha altura de cava, volto colocando 33, dá 66. E ficou bem certinho, não sobrou e não faltou. Depois de levantar os pontos, eu fiz 6 carreiras e não fiz no circular, eu fiz aberto, lado avesso e lado direito. E eu fui diminuindo pontos. Eu diminuí nas carreiras do lado direito um pontinho no início e um pontinho no final. Então, na carreira do lado direito, fiz o primeiro ponto, no segundo eu diminuí. Aí eu dei toda a volta, no final da carreira, no penúltimo ponto, eu fiz 2 juntos. Deixei o último ponto de borda para poder costurar com mais facilidade. Fiz o total de 6 carreiras e o arremate eu fiz do lado avesso, para ficar o acabamento assim. Agora, eu vou iniciar com vocês esse outro braço, para mostrar como eu coloquei os pontos, mostrar as diminuições, como vai ser lado avesso e lado direito, é mais fácil. E daí, lá no finalzinho, quando terminar todas as carreiras, eu faço a costura com vocês. E para colocar os pontos, eu vou utilizar a agulha de tricô, número 8, mas eu vou trocar uma das pontas. Eu vou utilizar uma agulha mais fina. Essa aqui eu acho que é de 5 milímetros, é mais fininha, facilita. Pode ser com uma agulha de crochê também. E eu preciso colocar nesse intervalo aqui 33 pontos e na volta 33 pontos. Vai fechar um pouquinho, tem uma abertura de 24 a 25 centímetros, ele vai ficar um pouquinho mais fechadinho. Para levantar esses pontos é intuitivo, eu não vou poder colocar um pontinho em cada carreira, porque senão eu vou ficar com muitos pontos. Eu não vou colocar em todos os espacinhos, em todas as carreiras. Eu vou usar esse ponto de borda para puxar os pontos, mas eu vou pular alguns aleatoriamente. Eu só vou cuidando para não deixar um buracão entre uma colocação de pontos e outra. Pode ver que esse aqui é um ponto maior que esse aqui, ó. Esse aqui é bem pequenininho. Então, quando eu tiver que falhar um, eu vou falhar os menores, ó. Aqui é um ponto maior, não vou falhar. Esse aqui é um ponto bem pequenininho, um ponto bem juntinho, mas é um Vzinho também. Aí, eu falho esse, venho para esse, falho esse e assim aleatório até eu conseguir completar a quantidade de pontos de acordo com a minha amostra de pontos. Então, é bem importante que você faça esse cálculo de pontos, porque se for colocar um pontinho por carreira, vai sobrar. Eu inicio bem no meio, puxo uma laçada do novelo. Os próximos 2 pontos, eu vou puxar com os 2 fios, o fio que vem do novelo e essa sobrinha, só para ficar bem firme. Vou usar o ponto de borda. Puxo uma laçada. Vai ficar bem grosso, tanto o primeiro quanto o segundo ponto, mas aí na hora de fazer a carreira tem que lembrar que esses 2 pontinhos é duplo, porque foi puxado os 2 fios juntos, não são 2 pontos, é um duplo. Eu entro nas 2 alcinhas, puxo uma laçada. Só 2 já tá bom. Depois eu escondo o resto do fio. E aqui eu vou entrando nos pontos. Eu vou contando para fechar a quantidade que eu preciso. Aqui eu coloquei um por carreira, aqui o Vzinho é bem menorzinho. Daí eu já pulo esse ponto e venho pro próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, esse aqui o Vzinho também é bem pequenininho, pulo o próximo, 8. Aqui já é maior, 9. E vou fazendo assim aleatoriamente.
Coloquei um marcador só para facilitar na contagem dos pontos. Então, aqui eu tenho 33 pontos. Vou continuar colocando os pontinhos desse outro lado, da mesma forma. Estou usando sempre a mesma linha. No último ponto de borda que eu puxo os pontinhos. Eu entro nas duas alcinhas, entro aqui e pego uma laçada. Vou levantar os pontinhos até o final e eu volto para iniciar a próxima carreira junto com vocês. Levantei os pontos, ficou assim. E agora eu vou trabalhar lado avesso e lado direito. Então, eu coloquei os pontos no lado direito. Nessa próxima carreira, eu vou fazer o lado avesso. E já vou transformar os pontos. Vou fazer um ponto em meia, um ponto em tricô. Quem estiver trabalhando com agulha intercambiável, nessa carreira ainda pode deixar a agulha mais fina no lado que vai passar os pontos. E aqui vai receber mais grossa, porque vai facilitar. Na próxima carreira, troca e fica as duas agulhas, no caso, numeração 8. E quem estiver trabalhando com uma agulha fixa, que não tiver a mobilidade de tirar, é só ter bastante paciência nessa primeira carreira que tá tudo certo. Vou iniciar o trabalho fazendo um ponto em tricô. E um ponto em meia. Um ponto em tricô e um ponto em meia. Nessa primeira carreira, eu não faço ponto torcido. Vou fazer o ponto torcido a partir da carreira 2. Esse marcador eu só coloquei para facilitar a contagem de pontos, então eu já vou tirar ele, não preciso. Concluí a carreira, já coloquei a agulha certa no outro lado. E nessa carreira, que é a número 2, lado direito, eu vou fazer o ponto torcido. Esse primeiro ponto eu vou fazer normal. Não vou fazer torcido, porque vai ser o meu pontinho de borda, vai servir para costura. O próximo ponto, eu vou diminuir. Então, eu sempre faço um ponto e eu diminuo no próximo, no segundo. Aqui eu tenho um ponto em meia e um ponto em tricô. Depois desse ponto vem um ponto em meia, então eu preciso ter um ponto em tricô. Vou fazer 2 juntos em tricô. E agora, eu já vou começar a trabalhar o ponto torcido até o final da carreira. Chegando no final da carreira, vou diminuir esses 2 pontos. Sempre deixo um pontinho de borda. E aqui eu vou cuidar esse pontinho que vem antes. Esse ponto é um ponto em tricô. Esse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. E vai repetir, porque o último ponto também é em meia, mas não quer dizer. Agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer carreira no lado avesso. E na carreira do lado avesso, eu não vou diminuir pontos, e vou fazer dessa forma até a carreira 6. Agora, eu vou para a carreira 3, carreira 4 vai ser no lado direito, diminuo 2 pontos, um no começo, um no final, da mesma forma que eu fiz. Na carreira 5, avesso, não diminuo pontos. Na carreira 6, que é a última carreira, diminuo um ponto no começo, um ponto no final, e volto com vocês depois da carreira 6, que já vai ser o arremate, ok? Concluí as 6 carreiras.
E agora eu vou arrematar. Ficou curvadinho devido às diminuições. Eu vou arrematar como se apresenta o ponto. Então, vou fazer o primeiro ponto, que é em tricô. Aqui o segundo também em tricô, repetiu. Passo o anterior por cima. Próximo ponto é em meia, passo o anterior por cima. Próximo ponto, tricô, passo o anterior por cima. E aqui eu não estou fazendo ponto torcido, eu estou fazendo normal. Faz o ponto como se apresenta. Se é meia, faz meia, se é tricô, faz tricô. E passa o anterior por cima. E eu cuido para arrematar sem apertar os pontos para ficar mais bonito. Estou arrematando do lado avesso, porque no lado avesso vai ficar esse acabamento, mas no lado direito fica assim. E eu acho que fica mais bonito no lado direito assim. Vou fazer dessa forma até o final. E quando chegar no finalzinho, eu retorno para fazer essa costurinha junto com vocês. Unir os dois lados. Concluí o meu último ponto arrematado. Agora, eu vou puxar um pouquinho esse fio e eu vou deixar uma sobrinha, porque eu vou usar esse fio para fazer essa união, essa costurinha. Então, deixo uma sobrinha assim. E vou cortar o fio. E eu vou unir no lado avesso. Então, vou virar meu trabalho. Vou unir com uma agulha de tapeçaria. Posiciono bem certinho aqui. Ó, nesse primeiro ponto, eu vou pegar as duas alcinhas desse ponto e as duas alcinhas desse ponto do outro lado. No próximo, eu vou pegar só uma alcinha de cada ponto, a alcinha de fora. E agora, eu vou unir pegando sempre a alcinha de fora, desse ponto e do ponto de lá. Como é um pedacinho bem pequenininho para costurar, você pode costurar da forma que você achar melhor. Agora, eu vou iniciar o acabamento do decote. E pro decote, eu vou usar o mesmo cálculo de pontos que eu usei para levantar os pontos da cava. Eu medi e eu tenho 30 centímetros, até essa parte aqui que passa um pouquinho do ombro. Vou medir daqui até o meio. E eu fiquei com 30 centímetros. Eu fiz o cálculo de pontos. Deu 42 pontos, coloquei 42 pontos. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Então, eu iniciei colocando pontos aqui no meio, coloquei no pontinho de borda. Então, eu usei as duas perninhas do ponto para colocar, para levantar os pontos, da mesma forma que eu fiz na cava. Agora, eu estou na parte reta. Aqui na parte reta é bem fácil. Eu vou colocar um ponto para cada ponto. Aqui em cima, ó, em cada vezinho, eu vou puxar um ponto. Quando eu chegar aqui no finalzinho, que começa o ombro, aí eu vou colocar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei desse lado, os 42 pontos. Eu vou pegar em cima no topo do ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. Cada vezinho, eu vou fazer um pontinho. E vou contornar
até chegar ao meio de novo. Quando eu concluir, eu volto para iniciar a primeira carreira junto com vocês. Coloquei pontos em todo o decote. Desse lado ficou 40 pontos, desse lado ficou 40 pontos. E nas costas eu coloquei 26 pontos. Então, deu um total de 106 pontos. E agora eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz na cava. Lado avesso e lado direito. Com a diferença que eu não vou diminuir pontos. Eu vou trabalhar em carreiras retas sem diminuir. Até atingir os centímetros que eu quero pro meu decote. Coloquei pontos no lado direito. Agora eu vou virar meu trabalho. E vou fazer no lado avesso, ó. O fio do novelo está aqui. Vou fazer transformando os meus pontinhos. Tanto faz começar em tricô ou em meia, não quer dizer. A partir da próxima carreira, eu vou fazer na barra torcida. Ainda não sei quantos centímetros eu vou fazer, mas quando eu concluir, eu retorno para a próxima etapa, que é fazer o acabamento. Eu fiz 10 carreiras na barra 1 por 1 e arrematei do lado avesso, como nas cavas. E agora eu vou costurar. Cortei um pouquinho a mais o fio final, porque eu vou costurar dessa forma aqui. Com uma agulha de tapeçaria, eu vou fazer esse acabamento. Primeiro eu vou costurar aqui. Eu começando a costurar aqui, eu não preciso colocar outro fio na minha agulha. Aí, depois eu costuro aqui. Vou posicionar bem retinho, um lado com o outro, e eu vou costurar no ponto de borda. Pode ser em uma alcinha ou nas duas alcinhas, não quer dizer, porque aqui ele vai ficar no lado de dentro, então não quer dizer. E agora eu vou costurar dessa forma. E eu vou costurar pelo lado direito mesmo. Eu vou pegar a perninha de fora do ponto e a perninha de fora do ponto, dos dois lados. Agora, eu levo meu fio lá pra trás, no avesso do trabalho, e eu faço o acabamento lá atrás. Ó. Eu vou fazer o acabamento passando por alguns pontinhos, e vou aproveitar para esconder todos os fiozinhos do trabalho no lado avesso, e eu volto para mostrar o trabalho pronto e passar as medidas para vocês.
mais um projeto pronto. E agora eu vou passar as medidas para vocês. Esse veste um tamanho P, ficou com 45 centímetros de comprimento na parte da frente e 52 centímetros de comprimento nas costas. A largura ficou em 96 centímetros de circunferência. A cava sem o acabamento ficou em 24 centímetros e a abertura do decote sem o acabamento ficou em 21 centímetros. O acabamento do decote ficou em 6 centímetros e o acabamento da cava ficou em 4 centímetros. E eu utilizei menos de 4 novelos para fazer esse projeto. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhamento, comentário, tudo isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e assim ele vai entregar para mais pessoas que também têm afinidade com esse tipo de conteúdo. Peço de coração que você não esqueça de deixar o like, porque é muito importante para mim. Além de me incentivar, faz com que o canal cresça e tá chegando pertinho dos 10 mil inscritos. Seu like vai me ajudar. Se você estiver chegando agora por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Já vou te convidar a se inscrever no canal e a maratonar as playlists. Tem muito conteúdo aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar de algum. E muito obrigada por me acompanhar até esse momento do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.